Graça e paz, estamos começando mais uma Mensagem da Cruz e é com muita alegria que nós vamos hoje, mais uma vez, compartilhar a Palavra de Deus com você e com a sua família. Amém? Nós estamos estudando, aprendendo as cartas que João escreveu para 7 igrejas da Ásia. Foi o próprio Senhor Jesus que ditou para João escrever. Então, que essa palavra venha frutificar no meu e no seu coração. E nós estamos estudando a carta de Esmirna hoje. E uma coisa bem peculiar que o Senhor fala para ela é: eu conheço a tua pobreza. Quem já ouviu a frase assim? Pobre é o diabo. Você é rico. Amém, irmão? Então, o que vocês aqui, jovens sobrenaturais, pensam sobre isso? Sobre ser pobre, ser rico, né? O que o Senhor Jesus tem a ver com isso? Eu acho que Jesus advertia bastante isso sobre pobre, rico, principalmente sobre riqueza. Ele fala pra gente ajuntar tesouro nos céus, e onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Eu acho que, como ele fala aqui, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Eu acho que é a riqueza espiritual e não uma questão material. Amém. Abram lá em 1 Coríntios 15, 19. Alguém leia para mim, por favor? Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se você é um cristão e sua oração, seu sentimento, seu pensamento é só para as coisas dessa terra, a Bíblia está dizendo que você é um dos mais miseráveis homens dessa terra. Quando aqui o Senhor Jesus fala no versículo 9 do capítulo 2, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, e ele coloca aqui, mas tu és rico, ele estava dizendo exatamente isso. Não é a nossa situação material que define a nossa riqueza. Não é nossa conta no banco, não é o que a gente tem que define a nossa riqueza, mas sim a nossa abundância no Senhor. A Bíblia fala que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundante. E se a gente comparar com o exemplo do próprio Jesus, ele não nasceu num castelo. Ele mesmo sendo filho do Rei dos Reis, de Deus, do Criador dos céus e da terra, ele nasceu numa manjedoura. Então, você que está aí me escutando, talvez você é revoltado com a vida, porque eu sou pobre, porque eu não tenho dinheiro, porque Deus não me ajuda, Hoje ainda eu vi uma pessoa postando lá no Facebook: eu sou dizimista e por isso eu sou abençoado. Uma pessoa que está querendo trocar qualquer favor de Deus por qualquer atitude dele, está totalmente equivocado. Se você está nessa intenção, entenda que o Senhor Jesus não veio trazer esse tipo de riqueza para você. Não foi, Jesus em nenhum momento ele promete dinheiro para ninguém. Pelo contrário, ele falava, para um rico entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar por uma agulha. Então é muito séria essa questão. Na internet tem uma pregação de um pregador que ele distorce totalmente os textos, principalmente a figura de Jesus. Porque tem uma passagem da Bíblia que fala que Jesus saiu da casa que estava à beira da praia, Aí ele fala, olha Jesus só tinha uma casa na praia. Tinha uma casa na praia. Trazendo uma coisa daquela época, porque as pessoas precisavam fazer a casa na beira da praia para poder pescar. Para poder vender e comer. Para poder vender e comer. Ele traz para a época de cá, para a nossa época, como uma coisa de riqueza de Jesus, sendo que não tem nada a ver. Ele era carpinteiro, ele trabalhava para sustentar. Onde ele ia, ele só ficava onde as pessoas ofereciam para ele. Ele nunca pediu nada, ele nunca tomou nada de ninguém. Paulo também. Ele fazia barracas para se sustentar. Então, não é uma coisa assim... A pessoa tem que viver, tem que trabalhar e tem que ser honesta. E não querer que Deus abençoe a preguiça dela. Ou a esperteza ganância dela, Ela fala, achei agora o canal de eu ser rico, eu vou entregar o dízimo. Isso, e não tem nada a ver. Eu vou entregar a oferta, agora eu vou ser rico. E por que não faz então que nem a igreja de Atos?
que vendia tudo que tinha, E dava para repartia entre a os igreja irmãos. repartir entre os irmãos que necessitavam. A pessoa não pensa nisso, ela só pensa Nela mesma. Isso, e naqueles textos do Antigo Testamento e ainda por cima distorcidos. Então, meu querido, você que está me escutando, não venha para o Evangelho para você ter lucro financeiro. Essa não é a proposta de Jesus para mim e nem para você. Olha só, tem um texto que é muito usado, né, para esse tipo de pregador, que está em Filipenses 4,13. Eu acho que muita gente sabe de cor, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né, vocês conhecem, né? Em Filipenses 4,13 diz, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí as pessoas pegam esse versículo e usam como base, né? Não, você vai prosperar, você vai se enriquecer, né? Eu vi um pastor muito ousado na internet falando: vem aqui, dá essa porcaria desse carro teu aqui no altar, que o Senhor vai te dar um carro zero. Uma Lamborghini. Isso, e você não vai comprar a prazo, não. Você vai comprar à vista. Ele fala assim, não importa se o carro é novo, ele é um lixo, dá ele aqui e que não vai dar nem um mês, Deus vai te dar um carro, uma Lamborghini, uma Ferrari. Então, nós, né, temos que ter, por mais simples que você seja, que está me ouvindo. Aqui em Peixoto tem muitas famílias que os pais às vezes não sabem nem ler. Por mais assim, humilde que tenha sido a sua criação, você não pode aceitar esse tipo de evangelho. Você não pode aceitar isso. Isso não foi a pregação de Jesus. Isso não foi o que Jesus pregou para nós. Não foi o que Jesus ensinou aqui nessa terra. Então não aceite isso. No versículo 12, abram lá, de Filipenses 4. No versículo 12, por que Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Olha o que ele falou no versículo 12. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo que eu posso ter dinheiro, eu posso não ter dinheiro, eu posso passar fome, eu posso ter bastante. Já passei por tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, o que as pessoas que querem distorcer o evangelho fazem? Eles ignoram o versículo 12 e só pregam o 13. Né? Mas isso não é a proposta de Deus para nós. Vamos voltar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já pensou se as pessoas que ficam procurando profecia, né, que vai atrás de pastor fulano, da missionária tal, e o pastor chega em você e fala isso aí. Não temas as coisas que você está para sofrer. O diabo vai te lançar numa prisão. E você vai ser provado e vai passar por muitas tribulações. Acho que nunca mais você vai atrás desse pregador, desse missionário. As pessoas querem profecia de vitória, mas se esquecem que nós, por algumas vezes, eu não acredito que a gente vive uma vida de sofrimento sempre, não. Mas eu acredito que por muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por momentos de luta. Isso é para a gente provar a nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Em outras traduções diz, para que sejais íntegros e em nada deficientes. Então, se a palavra de Deus está dizendo que passar por provas deve ser motivo de alegria, porque isso vai produzir em nós perseverança, o crente ele não pode desistir da vida porque ele está passando por luta. Ele não pode achar que a vida dele vai ser só sabor de mel, né? Não pode achar que a vida dele vai ser só vitória, só bênção. Não, a gente vai passar por momentos de dificuldades. Em Atos, lá no começo da história dos apóstolos, da obra que eles estavam fazendo, mostra uma passagem que eles estavam pregando.
as líderes da cidade pegaram eles, bateram neles, e falaram para eles nunca mais pregar. Aí eles saíram, se reuniram para orar e se alegraram, porque se acharam dignos de ter apanhado por Jesus. Aí eles pensaram, tipo, nossa, Deus acha que eu sou digno de apanhar e por isso aconteceu comigo. Então eles não olharam para o lado ruim, tipo, tô apanhando, eu tô só falando, não é nada demais. Não, eles se alegraram porque se acharam dignos de sofrer. E o que a maioria dos crentes passam hoje de sofrimento de prova não é porque estão pregando o evangelho, é porque estão fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, estão passando necessidade financeira porque estão gastando demais. Mais do que ganha. Então, o crente, pelo menos no Brasil, não estou falando os crentes lá da Síria, né, os crentes que vivem no meio do Estado Islâmico, não, mas os crentes do Brasil. Eu não aguento, estou passando essa prova, né, com meu namorado, também vai se enrabichar com gente que não presta. Né? Não aguento meu marido que bebe, que fuma, que me bate, mas onde você arrumou esse marido? Dentro da igreja que não foi. Né? Então a gente planta, acha ruim de estar colhendo as coisas e vai ainda reclamar para Deus. As pessoas tem muitas que se apegam naquele versículo: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Elas acham que elas até se colocam no mesmo patamar de Jesus, que elas vão passar pelas aflições assim. Mas tranquilo. Jesus venceu o mundo. Mas o versículo fala: eu venci o mundo. É Jesus que venceu o mundo por nós. Mas como que ele venceu, né, Joel? Na cruz. Na pregado, cruz. Chicoteado, sangrando, suando sangue. Batendo na cara dele, cuspindo na cara dele, chicote na cara xingado. dele. Então as pessoas esquecem que vencer não é ganhar na loto, que vencer não é ser seu carro, sua casa, tudo tá bem. Não, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, você passar por tudo e não perder a fé, você é um vitorioso. Você é mais que vencedor. Amém? Continuando então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Abram lá em Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Se você entender que a riqueza espiritual que Deus tem para nós não é financeira, mas é interior, que ela é a satisfação pela vida, você pode não querer acreditar no que eu estou dizendo, mas olha só, pensa comigo. Quantos ricos que você conhece que têm depressão? Né? Quantos milionários que você já ouviu dizer que se mataram, que morreram de overdose? Então, a riqueza que Deus tem para mim, a vida abundante que Deus tem para mim e para você, não é uma coisa que se conta com dinheiro, com bens materiais, mas é uma alegria. A Bíblia diz que rios de água viva jorrarão do nosso interior, se a gente realmente tiver Jesus. Então, se você está passando por dificuldade, por problemas, se você vier para Jesus, você vai continuar com seus problemas, com as suas dificuldades, só que você não vai estar mais fora dos planos de Jesus, você não vai estar mais fora da presença dele, você não vai estar sem ele, você não vai estar sozinha, você vai passar todas as suas lutas, todas as suas dificuldades firmados no Senhor, descansando nos braços dele, sabendo que ele está na direção da sua vida, né? Que ele vai te ajudar a viver essa vida, a ter sabedoria para consertar os seus erros, a ter paciência para pagar as consequências dos seus erros, porque não é porque você veio para o Evangelho que agora os seus pecados foram apagados que as suas consequências não vai vir. Não, você vai ter que pagar pelas consequências dos seus atos, mas o Senhor vai te dar força, vai te dar pessoas amigas para te ajudar, para segurar na tua mão, até você passar por tudo isso. Amém? Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ao lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, olha só, se você ouvir o que Jesus está dizendo aqui para a carta de Esmirna, né? Se entender que essa riqueza é interior, se você entender que a aprovação é necessária na nossa vida para a gente ser pessoas melhores, né? Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Você não vai parar no lago de fogo junto com o diabo e com o inferno. Né? Você vai ser livre da segunda morte. Aí no versículo Lucas leu, fala: e aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter uma eternidade com Jesus, escuta a palavra de Deus. Aqui está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra é só para quem quer ouvir, só para quem quer obedecer. Amém? Deus abençoe a sua vida.
e nós vamos estar orando. Coloca agora diante do Senhor a sua vida, as suas dúvidas, as suas dificuldades, né? Talvez você foi criado num evangelho que não era verdadeiro, talvez você se iludiu com muitas coisas que as pessoas andaram pregando errado por aí, e você se decepcionou com o evangelho, e o Senhor está dizendo, né? Venha para Ele e não para as pessoas. Não se desiluda com as pessoas ruins, mas vá para Jesus, vá para o verdadeiro evangelho, leia a palavra de Deus na sua casa, peça para o Espírito Santo te ajudar, vá para uma igreja idônea, né? Uma igreja que lê a palavra, que ensina a palavra, que não tem interesses materiais na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigada, Senhor, porque nós temos o Teu Santo Espírito. Senhor, nós te amamos, Senhor, com toda a força do nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, Senhor, que o Senhor guarda, Senhor, cada um nas Tuas mãos, essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, que o Senhor encha com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor, que ilumine, Pai, os pensamentos, que essa pessoa, Senhor, venha se despertar para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para colocar a vida dela em dia, Senhor. Tira toda a ilusão, Senhor, tudo que foi semeado pelo diabo neste coração. Que essa pessoa, Senhor, queira, Senhor, correr para Ti, que ela seja livre, Senhor, da segunda morte, Pai, que ela tenha o Senhor Jesus no coração como o único e suficiente Salvador. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui neste programa, Senhor, falando da Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, Senhor, que essa palavra, Senhor, que é Tua, venha frutificar no coração de cada um. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como você já sabe, o programa Mensagem da Cruz é um programa da Primeira Igreja Batista Central, aqui de Peixoto de Azevedo. A nossa igreja fica na Avenida Brasil, fica perto da Fotocolor, em frente ao Ortobon. E vai ser uma alegria receber você aqui com a gente nos cultos. A gente tem culto toda terça-feira, a gente tem culto no sábado, de jovens e adolescentes, e culto no domingo. Então, venha participar, venha cultuar a Deus, venha fazer parte do corpo de Cristo. Nós estaremos aqui e será uma alegria receber você. Amém? Graça e paz, um beijo para todos e Deus abençoe.